Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Então, galera, o tema de hoje é confiar como criança. Primeiro eu quero pedir uma desculpinha aí pelo barulhinho de fundo, mas eu tinha que gravar hoje e tá rolando umas construções aqui. Mas esse tema, gente, Jesus falou no meu coração, espero muito que fale ao seu também. Confiar como criança. Eu tava parando pra refletir, né, quanto que a gente é inseguro, né, nós como adultos somos inseguros. Né? A gente pensa no futuro, pensa no agora, pensa no amanhã e se torna inseguro. A gente tem medo, a gente não sabe se vai acontecer, a gente não sabe se a gente vai estar ali, a gente não sabe nada. E a gente começa a ser dominado pelo medo, a gente começa a ser dominado pelo que o inimigo fala. E isso se a gente não confiar em Deus, sabe? Quando a gente confia em Deus, aí sim que a gente realmente descansa, que a gente realmente repousa sobre Ele. E eu queria fazer uma analogia, né, da diferença entre criança e adulto e criança e adulto cristão, né? Qual é a diferença? O que a gente pode fazer para se tornar igual uma criança na maneira de pensar, né? Na maneira de confiar nesse sentido. O que o Senhor colocou no meu coração foi a reflexão a respeito do que é a criança em si. Se você parar para pensar, a criança, ela confia, não porque ela realmente confia na pessoa, porque ela conhece a índole da pessoa, porque ela conhece ali que a pessoa é uma pessoa boa, porque ela conhece o passado. Não é por isso que a criança confia. Vamos ser francos, né? A criança confia porque ela não sabe. A criança confia no estranho, às vezes, porque ela não sabe que uma pessoa estranha pode fazer mal para ela. Ela não entende como é que uma pessoa estranha pode representar um risco, porque ela não faz essa assimilação ainda, né? Mas essa é justamente a grande diferença entre criança e adulto. E não tem como a gente se desvencilhar desse pensamento, porque é um pensamento saudável, né? Essa desconfiança no sentido de eu não posso confiar em tudo, eu sei que existe um mundo que não é bom, eu sei que a gente tem que ter essa noção. E o que eu tô falando aqui não é que a gente perca essa noção, porque a gente não pode perder essa noção, né? Do mundo, a gente não pode perder a noção das coisas como elas são. Mas a grande diferença é que a criança, ela confia por ela não entender e não saber dos riscos. Ela não sabe os riscos, ela vai num lugar super alto, ela desce uma montanha, justamente porque ela não sabe que dali ela cai, ela pode morrer e ela não sabe, então ela se joga de um parquinho, é porque ela não tem noção dos riscos. A criança não tem noção dos riscos. Nós, como adultos, não temos como não ter noção dos riscos. Se tem algum adulto sem noção dos riscos, é um problema, realmente. Então, nós chegamos à fase adulta e entendemos, existem riscos e entendemos esses riscos. Mas, o que normalmente acontece com o adulto quando ele vira adulto? O confiar automaticamente da criança se perde no adulto, justamente porque ele tem essa noção do risco. Então, eu não posso confiar 100% nisso porque eu sei que isso é arriscado. Eu não posso, sabe, às vezes eu não posso confiar tanto no dia de amanhã porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. E a gente, às vezes, começa a ter medo de tudo e a não confiar em nada, justamente porque a gente acha que a gente entende tudo. Mas o que eu queria falar aqui pra vocês hoje é justamente a diferença da criança, do adulto e do adulto cristão, que é a fase de maturidade que a gente precisa chegar, que é o que eu entendo, né? O adulto cristão, ele sabe que existem riscos, né? Eu e você, nós sabemos que existem riscos, nós sabemos de tudo, mas como assim nós ainda confiamos? É porque a gente não coloca nossas expectativas e nossa confiança em saber que aquilo é confiável. Eu não confio no dia de amanhã porque eu sei que o dia de amanhã vai ser confiável. Eu confio no dia de amanhã que vai ser um dia que, em nome de Jesus, o sol vai raiar de novo e a gente vai... Eu confio no dia de amanhã porque eu confio no meu Deus, né? Então, a gente muda esse foco. A gente não tem mais a preocupação com tudo, como a gente tinha antes, né? De conhecer a Cristo, e a gente não tem confiança em tudo pelas coisas em si, mas por Deus. Óbvio que a gente vai, né, de situações em situações, a gente continua, né, se prevenindo na rua, por favor, não andando aí, né, pelas ruas perigosas, sem pensar, mas enfim, o que eu quero trazer é, nós devemos ser como crianças e não nos preocuparmos. Por quê? Porque a gente não tem noção dos riscos? Não, a gente tem noção dos riscos. Mas a gente deve ser como criança e não se preocupar porque a gente sabe em quem confiamos.
Então a diferença é essa. A gente continua sem se preocupar. Igual a uma criança, um adulto cristão também não se preocupa. Eu falo se preocupa com o dia de amanhã, se preocupa com as coisas que virão, se preocupa com o futuro. Não me preocupo, não me preocupo. Por quê? Porque, sabe, eu não sei os riscos, porque eu não entendi ainda a vida. Não, eu já entendi, mas eu não me preocupo porque eu escolhi colocar a minha confiança e a minha fé em Jesus. Quando eu coloco a minha confiança e a minha fé em Jesus, eu sei e eu descanso, sabe? Então, eu não preciso achar que eu sou dona do mundo, achar que eu consigo ir com a minha mente, conseguir abarcar tudo, e as pessoas têm adoecido por isso, né? Quando a gente começa a fazer o processo inverso de mesmo entendendo o mundo, mesmo entendendo que ele é mau, mesmo entendendo todas as coisas, continuamos como crianças confiando, não mais, né, em tudo que vemos, em pessoas maldosas, não, confiamos apenas em Jesus, que vive e está.